Fala pessoal, aqui é o Michael Agostinho do canal Flamike e hoje vamos falar dessa polêmica aí do Danilo Lavieri contra o Mauro César. Não só do Danilo Lavieri, né? Tem mais gente aí falando do Mauro César, essa questão do arrasca pênalti, né? Então vamos trazer hoje aí primeiro os fatos e aí a gente vai comentando em cima disso. Para quem não pegou a referência, começou do jogo Palmeiras e Sporting Cristal, que foi um pênalti marcado por Palmeiras, Mandrake, diga-se de passagem, e no posse de bola lá do UOL foi feito esse comentário. Para mim foi, mas eu sei que vocês que são contra as faltinhas poderão discutir se foi ou não ser. Pra mim foi pênalti a la Arrascaeta. Sentiu o toque, jogou. Foi um pênalti, eu também achei que foi um pênalti Arrascaeta. Arrasca pênalti. E aí ficaram falando dessa parada da arrasca pênalti e acabou pegando. E o Mauro César acabou respondendo, né? Ele é um cavador de pênalti, como o Vitor Roque é cavador de pênalti. Como o Breno Bidon, tem uma outra mania, esbarrou aqui nele, bota a mão no rosto, se joga, um jovem jogador, tem que parar com isso. São duas coisas feias, essa coisa de esbarro no pescoço, o cara põe a mão no rosto para tentar simular uma agressão, uma coisa parecida, né? E essa coisa de ficar cavando falta de pênalti. O Bruno Henrique faz isso também. E eu poderia citar vários jogadores. Isso aí vem de longe. Lembra do Wagner Diniz, lateral direito do Vasco? Como ele cavava pênalti? Vários eram marcados. Então, se o Arrascaeta fosse o único jogador, ou o primeiro jogador do futebol do Brasil a usar essa artimanha, que eu detesto, por sinal, seria justo que ele fosse, que o apelido fosse atribuído, o apelido não, mas que o nome dele fosse associado a essa jogada. Mas não é o caso. Então, quem faz isso, faz de uma forma sórdida. Sórdida. Sei lá com que intenções. Mas se for bem sucedido, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a repetir isso, vai ficar parecendo que só ele faz isso. E aí você pode ter uma arbitragem muito mais severa com ele do que com os outros, quando ela tem que ser severa com todos eles, todos sem exceção. E aí eu concordo e discordo do Mauro, né? Porque eu concordo que não é só o Arrascaeta que cava pênalti, né? Todo mundo cava pênalti no futebol brasileiro, todos os jogos. E estão tentando associar isso ao Arrascaeta. Agora, isso é premeditado? Isso é só uma brincadeira? É só uma resenha? Não me parece. Mas eu, como gosto da resenha, eu não pego pilha com esse tipo de coisa. Porque, vai falar arrasca pênalti, falar, pô, o Vitor Roque cava, o Neymar cava, o Hulk cava, todo mundo cava. Só que a parada é, quem tá puto pela fase do Flamengo, que tá ganhando, que tá sempre ali disputando os títulos e o Arrascaeta tá sendo protagonista, talvez isso seja uma coisa premeditada. E eu entendo o ponto do Mauro, apesar de eu achar que ele pegou muita pilha. Só que o Vitor Roque, ele é o jogador, é o brasileiro com mais pênaltis sofridos, 13 pênaltis. Segundo base de dados SofaScore, desde sua estreia no futebol profissional, Vitor Roque é o brasileiro que mais sofreu pênaltis no mundo inteiro. Segundo colocado da lista é o Evanilson com 12 sofridos e o Vinícius Júnior em terceiro com 11. Só que essa notícia é de março de 2025, então só para ter uma noção que o Vitor Roque é um cara que sofre muito pênalti. Agora, ele cava, ele simula, aí é uma outra questão, mas, cara, por que tirar o Arrascaeta para Cristo, entendeu? Por que ele não citou um jogador do Palmeiras, que o Danilo Lavieri está sempre defendendo de todas as formas, e tava falando de um pênalti do Palmeiras, do Sporting Cristal. Então, cara, não tem ninguém falando do Flamengo, tá falando sobre pênalti do Palmeiras e Sporting Cristal. Aí ele vai e mete o Arrascaeta. Pô, cara, é uma coisa meio feia, já tá ficando chato, já tá ficando, porra, caricato. Mas enfim. E aí, depois teve essa repercussão toda, o Danilo, ele respondeu de novo que ele estava sendo atacado sobre esse lance do arrasca pênalti. Estão atacando o meu amigo Eduardo Tironi, estão me atacando por conta da polêmica da vez. Arrasca pênalti, pênalti, Arrascaeta. Quando na verdade eu acho tudo isso muito maluco. Por quê? O futebol, ele é feito de comparações atrás de comparações e termos, expressões. Quem não se lembra do Cucabol? Ou da saidinha à la Diniz? Quantas vezes que o Abel não foi a chilique do Abel? Ou quando qualquer outro treinador fala, parece o Abel? Ou mesmo quando, no caso do Hulk, que dentro de campo, aqui dá o chilique e fala, nossa, tá reclamando mais do que o Hulk. Então assim, já acharam lá expressões em 2022, 2021, pênalti atleticano. Assim, esse tipo de coisa acontece sempre. Então, se o Arrascaeta fosse o único jogador, ou o primeiro jogador, Eu já mostrei essa parte do Mano. Só que a diferença é que o Danilo tá sempre pegando algo contra o Flamengo. Agora, por que será? E aí, se a gente for falar sobre lances caricatos, a gente pode lembrar também do caso que você falou da assinatura do Rodolfo Landim, da divisão da verba da Libra, e essa divisão dele não era para essa divisão 70-30. Vou até relembrar esse caso aqui. Ó,
caso de fake news do Danilo Lavieri, 6 meses depois de uma das publicações mais controversas envolvendo o debate sobre a livre direito de transmissão do futebol brasileiro, a coluna assinada por Danilo Lavieri segue no ar sem qualquer correção, errata ou atualização. Conteúdo publicado em outubro de 2025 aponta então que o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, teria concordado e assinado critérios de divisão de receitas por audiência, informações que, à luz dos documentos e das reuniões posteriores, é contestadas por diferentes agentes envolvidos no processo. A data simbólica foi alcançada... Tá, não sei o que. O que isso aqui quer dizer? O Danilo Lavieri soltou, todo mundo lembra desse caso que ele falou, fez uma matéria falando sobre a assinatura do Landim e não era a assinatura do que ele estava falando no caso. Ele não se retratou, a matéria continua no ar, isso já fazem 6 meses. Então quer dizer que a gente pode usar o Danilo Lavieri como homem das meias verdades? Ou fake news Lavieri? Acho que é justo, né? Se o Arrascaeta pode ser o Arrasca-pênalti, você pode ser o meias verdades Lavieri. Só que aí vem uma segunda questão. Quando o Danilo Lavieri soltou esse vídeo, a gente tem aqui caras como o André Hernan e o Bruno Vicari defendendo ele ali, pessoalzinho da milícia do ódio, acordou de mau humor no feriado, piso de plástico pode, fazendo piadinha, se referindo ao Mauro César Pereira. Mas aí eu fui lembrar que essas duas figuras já tinham falado da torcida do Flamengo e do Carioca em si de forma pejorativa. Vamos lembrar? Né? Da festa da fanfarra, isso, fanfarra, né, que às vezes a gente fala, fanfarra, festa, não, mas eu acho que tal. isso é muito, eu acho até que isso é cultural mesmo, sabe? Do Carioca. Do Carioca. Por exemplo, vocês. Por exemplo, o Aeroflá foi fantástico. Isso dificilmente vai se repetir em São Paulo. Sim. Por quê? Porque a torcida do Flamengo... Bom, primeiro que não tem nem discussão que a torcida do Flamengo é a maior do Brasil. Sim. Essa discussão não precisa nem existir, né? Mas o torcedor, ele é mais festivo, ele é mais entusiasmado. E dificilmente você vai ver em São Paulo, a cidade de São Paulo, parar. Por exemplo, por que o Palmeiras não fez isso? O Palmeiras, entre aspas, abriu mão disso. Cara, você não vai ver a cidade de São Paulo. O Palmeiras saiu para Porto Alegre na segunda, não foi? Foi. Você não ia ver numa segunda-feira de manhã a cidade de São Paulo, a torcida do Palmeiras parando por causa do time. O ritmo da cidade é outro. Ah, mas aí ele foi pego no pulo do gato. Porque eu puxei aqui a torcida do Corinthians, que é do mesmo estado, da mesma cidade, fazendo festa aqui, ó. Na manhã desta segunda-feira, assim que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil em cima do Vasco, no ano passado, teve festa da torcida do Corinthians. Ou seja, ele quis ali dizer que o carioca, ele é mais vagabundo e o paulista, ele é trabalhador, e por isso ele não teve festa para a ida do Palmeiras para a final da Libertadores, porque o Flamengo teve o Aeroflá. Então vamos ver a festa aqui dos paulistas, dos corintianos, recepcionando o Corinthians numa segunda-feira de manhã. Olha quanta gente, né? Segunda-feira. Porra. Isso porque o paulista não tem esse costume, não tem. Só o carioca. O carioca ninguém trabalha, tá todo mundo em casa. Tá tranquilo, não tem festa dos paulistas. Enfim, mas a questão aqui sempre houve essa questão de mídia contra mídia de São Paulo contra a mídia do Rio de Janeiro, contra a mídia de Minas, cada um puxando sardinha para o seu lado, tentando ser o mais importante, depende ali do momento dos times, mas a questão tá muito claro que o Mauro tá sendo uma pedra no sapato da mídia paulista por ele trabalhar lá. Ele trabalha na Jovem Pan, que é em São Paulo, ele trabalha no UOL, que é de São Paulo, e as bancadas que ele divide majoritariamente são mais paulistas e que se falam mais dos clubes paulistas. E o Flamengo, como está num momento muito grande e o Flamengo está sendo muito atacado por essa galera, o Mauro está sendo contraponto. Então parece que a patotinha ali está se unindo para falar mal do Mauro, para boicotar o cara. Então, cara, se quiser ter essa briga de cariocas e paulistas, vamos ter. Eu vou estar do lado do Mauro, vou defender o Mauro César, porque vocês são em maior número, vocês têm a bancada maior. Então, se a questão for essa, vamos brigar. Eu acho bobeira. Eu acho que já tá uma coisa meio boba, meio batida, meio,
sabe? Já passou da época de ficar essa questão de defendendo o meu lado, o meu time, o meu estado. Parece aquela coisa da criança mimada, o dono da bola, que, porra, o meu é melhor que o meu é verde, o seu é azul, mas o seu é feio. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem a opinião de vocês, o que vocês acham, se vocês concordam comigo, se vocês não concordam, se vocês estão do lado do Danilo, se vocês estão do lado do Mauro. Comenta aí, se inscreve no canal. Eu vou estar sendo mais frequente aqui, vou trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Tamo junto, até a próxima.